Bora lá, Dev, pro quarto dia de NLW aqui na trilha de React e hoje a gente vai praticamente finalizar o app. Vão faltar pouquíssimas coisas pra gente finalizar amanhã e além disso amanhã a gente vai ter algumas coisinhas a mais, alguns desafios, deploy da aplicação, por isso eu não quero deixar tanto código pra amanhã pra gente poder focar em outras coisas. Mas hoje então a gente vai finalizar principalmente a parte de leveling, né, que digamos, é um verbo em inglês, que é a parte de subir de nível, né? Eu nem sei se essa palavra existe ou não. Mas então, quando a pessoa finalizar o desafio, ela vai poder vai poder ganhar experiência e com isso subir de nível e a gente vai começar a ter isso um pouquinho mais claro. Então, a gente vai finalizar realmente essa funcionalidade de completar um desafio. Vamos lá então, a gente já falou um pouquinho do que a gente vai ver hoje, o que a gente viu na aula anterior. Bom, na aula anterior a gente basicamente finalizou toda a parte do countdown, realizou a criação do contexto da nossa aplicação, o contexto de desafios, aprendemos como lidar com contexto dentro do React e a Context API é uma das coisas que mais me fascina dentro desse ecossistema do React em si, porque quando eu comecei com o React, lá em 2015, a Context API ela era algo assim... Sério, ridículo, assim, era muito ruim mesmo, assim. E talvez fosse bom pra aquela época, não sei, mas era ruim, era muito ruim. E hoje em dia, vendo a Context API do React como ela é hoje, assim, meu Deus, é muito fácil lidar com estados. Antigamente até o pessoal acabava utilizando o Redux pra tudo, assim. Não é que o Redux ele perdeu o sentido, né? Ele ainda é muito utilizado no mercado, mas a Context API resolve grande parte das necessidades que a gente tem de compartilhamento de estado. Então, hoje a gente vai partir logo para a finalização aqui do desafio, então o recap da aula anterior já foi. Vamos para a estrutura de leveling aqui dentro. Eu vou começar a abrir aqui o código já, sem delongas. Deixa eu tirar minha câmera aqui da tela para não ficar o cabeção do Diego, como já ficou em algumas aulas aí. Depois vocês falaram, pô Diego, massa a aula, mas deixou o cabeção ali na frente. Mas dessa vez eu não vou deixar, eu espero. Tá, vamos lá. A gente tem aqui o nosso componente Challenge Box, e aí lembra que a gente deixou aqueles dois botõezinhos, né? A gente deixou o botão aqui falhei e o botão completei. O botão completei, por enquanto, ele não fazia nada, né? Então a gente vai começar a codar principalmente essa parte aqui. Lá dentro do nosso Challenges Context, a gente tem aqui a função Reset Challenge, Start New Challenge, só que a gente ainda não tem a função de completar um challenge. Então eu vou começar criando essa função, Complete Challenge. Não precisamos receber nenhum parâmetro, porque a gente sabe qual que é o challenge que está ativo através da variável ActiveChallenge. Então, a gente já sabe qual que é o desafio, quanto de experiência que ele dá e tudo mais. Essas informações já estão disponíveis para a gente. Agora, essa função CompleteChallenge, eu vou retornar ela de dentro do meu contexto. Então, aqui ela vai ficar dando erro até eu adicionar isso na minha tipagem aqui, CompleteChallenge. E perfeito. O que essa função aqui, CompleteChallenge, vai fazer? Primeira coisa, se eu não tiver com um challenge ativo, eu vou dar um return void aqui, né, sem nenhum retorno, né, isso aqui é como se fosse um retorno vazio, um retorno void. Isso aqui é só uma validação, né, essa função ela não pode ser chamada se o usuário não tiver com um challenge ativo. Tranquilo, vamos lá. Agora, eu vou buscar do meu Active Challenge quanto de experiência que ele dá, que está dentro de amount. Lembra que lá nos desafios a gente colocou aqui type, description e amount, né, que é quanto de experiência que ele dá. E agora com isso, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada final experience, que é o total de experiência que o usuário vai ficar, que é igual a current experience mais amount. Então eu estou pegando a experiência do usuário, adicionando o tanto de experiência que esse desafio dá, e isso vai resultar na experiência final que esse usuário vai ficar. E aí, por que eu coloquei isso aqui numa variável let e não numa variável const, né? E aí, só para termos de curiosidade, se você não sabe o que quer dizer let, né? Isso aqui vem de let it change, né? Let it changes, alguma coisa assim, let it change. Que basicamente fala, né? Deixe isso mudar. Então, quando uma variável let, quer dizer que ela pode receber um novo valor no futuro, né? Mas é só curiosidade mesmo. Por que eu fiz esse cálculo aqui com uma variável let? Porque se o total de experiência que o usuário tem agora, mais o tanto que ele vai receber de experiência, fazer com que ele avance de nível, o que eu preciso fazer é voltar a experiência do usuário para 0 e aí subir só o tanto que sobrou. Por exemplo, vamos supor, o usuário está com 80 de experiência. Para ele subir de nível, ele tem que chegar a 120. E aí vamos supor que ele terminou um desafio aqui que deu 80. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? 80 mais 80 dá 160.
160 já passou de 120. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento é upar o usuário de nível e deixar ele com 160 menos 120 de experiência, que é igual a 40. Ou seja, eu upo de nível e ele continua com 40 de experiência, que é o restante ali da somatória. Então, se o Final Experience for maior ou igual a Experience to Next Level, eu vou upar o usuário de nível, então eu vou chamar aquela função Level Up, que a gente tem ali em cima. E além disso, eu vou falar que a experiência final do usuário é igual a Final Experience menos Experience to Next Level, que é aquele cálculo que eu fiz ali. É o total que ele ficou no final, por exemplo, 160, menos 120, que era quanto que ele precisava para upar de nível. Então a gente já fez esse cálculo aí. E aí aqui agora o que eu vou fazer? Set Current Experience, Final Experience. Vou dar aqui também um set Active Challenge como nulo, né? Porque quando ele finalizar o desafio, eu preciso zerar aquele desafio não pode mais existir. E eu vou dar aqui um set Challenges Completed como Challenges Completed mais um. Você lembra que esse Challenges Completed aqui era essa informação aqui, ó, o número de desafios completos. Então a gente vai subir ela de 0 para 1, de 1 para 2 e aí por diante. E ela já tem uma variável aqui no estado, ó, que reflete esse valor, então a gente só está aumentando ela em mais um. E aí a gente finalizou aqui a funcionalidade de Complete Challenge. Vou salvar isso aqui agora. Volto aqui no meu Challenge Box. Importo aqui, ó, o meu Complete Challenge. E eu vou chamar Complete Challenge aqui dentro do Completei, que é quando o usuário completa o desafio. Vamos testar aqui agora. A gente vai dar aqui um iniciar ciclo, aguardar ele chegar aqui em 0. Beleza, já chegou aqui, deu um novo desafio. Então, o desafio aqui é sentado, feche os olhos e cubra-os com as palmas da mão durante 2 minutos, depois abra normalmente. É claro que esse desafio aqui eu não vou fazer, porque eu não vou ficar aqui 2 minutos com você, mas basicamente é para fazer assim, até que você não enxergue nada e fique assim por um tempo. Isso aqui são alguns desafios que eu peguei de um site bem renomado, não vou citar nomes aqui, mas de um site bem renomado nessa parte de exercícios, né? Tanto oculares, digamos assim, quanto exercícios físicos. E aí, agora, quando a gente clicar em Completei, ó, ele dá 90 de XP. E eu preciso só de 64 para upar de level. Então eu tenho que ir para o nível 2 e ainda tem que sobrar 30 de XP. Na verdade, 26, né? Porque era 64. Nossa, o meu professor de matemática deve estar triste comigo. Então, o que aconteceu aqui, ó? Desafios completos 1 foi para 26 de XP, só que ele não upou de level aqui, ó. Então a gente tem que encontrar onde que tá o problema. Eu acho que o problema tá aqui, ó. A gente deixou estático isso aqui, ó. Tá vendo? Então aqui no meu perfil, eu vou dar um use context, challenge context. Já fez a importação para mim de forma automática. E agora aqui eu vou... Eita, o que eu fiz? Aqui. Vou pegar o meu level e aqui no level 1 vou trocar por level, a variável. Salvo aqui agora, volto lá e agora já tá level 2 aqui, né? Uma das coisas legais do React é que como a gente tá usando como o React roda, por trás ele roda algo chamado React Fast Refresh, a gente pode ver que mesmo eu alterando o código do meu arquivo, ele não perdeu, digamos, o estado atual da aplicação. Ele continua mostrando level 2, um desafio completo e 26, ou seja, ele não deu um reload na página quando eu alterei o código, né? Então, se fosse um reload, ó, ele voltaria tudo para o estado inicial, só que não foi isso que ele fez, porque o React roda por trás esse React Fast Refresh, né, que permite atualizar os dados da tela sem perder as informações que ela já tem armazenadas em estado. Tranquilo, então agora a gente pode ver que está funcional, ó. A gente já está com a funcionalidade, e aqui o usuário está no nível 2, então o nível 2 é um pouquinho mais difícil de subir, né? Então ele precisa de 144 XP para subir para o próximo nível. E aí aqui agora, beleza, né? Só tem um problema, a gente completou o desafio, só que a gente não consegue começar um novo, né? Porque aqui o ciclo, ó, ele não permite a gente resetar, digamos assim, o nosso ciclo, né? E aqui, ó, quando a gente finaliza o desafio, vamos dar um 6 aqui, e eu clico em falhei, ele também não volta o nosso countdown para o valor original dele, digamos assim. E aí a gente tem algumas formas de resolver isso. Eu poderia resolver de umas formas, digamos, alternativas, podemos dizer assim, para não dizer uma leve gambiarra, mas o melhor aqui nesse projeto que a gente está criando, como a gente precisa acessar então uma função que é específica do countdown dentro de outro componente, o melhor é que esse countdown aqui também seja um contexto. E assim os elementos que estão dentro desse contexto de countdown vão poder acessar as funcionalidades do countdown
como, por exemplo, uma função que reseta ele, que volta ele para o estado original. Essa função ela já existe, se a gente for ver lá no Countdown, ela se chama Reset Countdown. O problema é que essa função aqui hoje ela não consegue ser enxergada, né? Ela não é enxergada por nenhum outro componente da tela, a não ser o nosso próprio Countdown. Então agora o que a gente vai fazer é criar um Countdown context.tsx, e aqui ele vai ter mais ou menos a mesma estrutura que o meu challenge context. Então a gente vai fazer o const countdown context é igual a create context de dentro do React. Aqui eu vou iniciar ele como um objeto vazio. Aqui a gente vai ter uma interface chamada countdown context data, que são os dados que eu vou retornar de dentro desse contexto. Por enquanto, não sei quais são os dados, mas eu vou só falar aqui, ó, que o formato desse contexto é um countdown context data. E aqui agora eu vou exportar uma function countdown provider, que é a mesma coisa que a gente fez lá para o nosso challenge, lembra? A gente criou um challenge provider para retornar aquele nosso challenge context provider e retornar todos os valores que a gente armazena dentro do contexto. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou retornar countdown context.provider e aqui dentro vai o nosso children, que vem aqui de dentro das nossas props, né? E aí aqui, como a gente tinha aqui também, ó, eu vou copiar essa interface do challenge provider props. Vamos botar ela aqui em cima. Só trocar o nome para countdown provider props. E eu vou importar esse React Node de dentro do React. E aqui eu falo que as propriedades, então, é igual a countdown provider props. E aqui eu preciso enviar o value com as informações que eu vou retornar de dentro desse contexto. Tranquilo, a gente criou a estrutura básica de um contexto, né? Todo contexto que você for criar no React com o TypeScript vai seguir essa estrutura aqui. Essa é a maneira que eu estou utilizando nos meus projetos no mundo real, digamos assim. E agora, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou lá no componente Countdown, que é onde eu deixei toda a logística aqui do Countdown, todas as regras de negócio, e eu vou copiar basicamente tudo que eu tenho aqui de dentro. Eu só não vou copiar, deixa eu ver, eu só não vou copiar essa parte aqui, ó. Por que eu não vou copiar essa parte aqui? Vamos lá, isso aqui é muito interessante de entender, tá? Dentro do React. Deixa eu primeiro passar, ó, essas primeiras linhas aqui, essas 6 primeiras linhas aqui. Vou passar para dentro aqui do meu Countdown Provider. Ele vai dar alguns erros, então deixa eu sair importando aqui algumas coisas que eu preciso importar. Use state aqui também. Beleza. Voltamos lá no Countdown. Vou copiar agora as funções aqui embaixo, ó. O meu useEffect eu posso copiar também. Vamos jogar lá para dentro do Countdown Context. Aqui faltou criar aquela nossa variável Countdown Timeout. Aqui de cima, ó. Vamos botar ela aqui em algum lugar. useEffect, faltou importar, então a gente vai importar também. Aqui quase que não tem mais nenhum erro, ó. Eu só preciso agora retornar todos os dados aqui dentro do meu value. Então eu vou retornar aqui o time. Eu acho que o time eu não preciso retornar, na verdade eu vou retornar minutes, seconds. Vou retornar também o nosso has finished. O que mais que eu preciso ter acesso lá? O isActive. Preciso retornar também o start countdown e o reset countdown. Eu acho que são essas coisas aqui que eu preciso retornar. Beleza. Agora, como eu estou retornando isso aqui, ó, eu preciso dizer para o TypeScript qual que é o formato de cada um desses dados aqui. Então, o number, o minutes, na verdade, é um number. Seconds é um number também. Has finished é um boolean, como o nome já diz. isActive, boolean também. Start countdown é uma função que não recebe parâmetros e o retorno dela é vazio. Reset countdown, mesma coisa, não recebe nenhum parâmetro e o retorno é vazio. Agora que a gente já tem o nosso contexto aqui praticamente finalizado, vamos voltar lá para a explicação. Por que a gente não colocou isso aqui dentro do contexto também? Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui nessas duas linhas? A gente está formatando algum dado porque a nossa view, a parte visual da nossa aplicação, precisa desses dados de uma maneira específica. Eu preciso do minuto, né, cada caractere do minuto e cada caractere do segundo separados, para que eu consiga mostrar isso de uma maneira diferente, certo? Ou seja, quem está exigindo que eu faça essa formatação aqui é o layout, e não é a regra de negócio da minha aplicação. Isso aqui não faz parte de como a minha aplicação funciona. Ela faz parte de como a minha aplicação é visualizada. Então, sempre é importante a gente entender
que, por exemplo, se eu fosse utilizar a informação de minutos e segundos em outro componente, provavelmente eu não utilizaria essa informação separada aqui, o left e o right do segundo, né, os separados os caracteres. Ou seja, isso aqui é exclusivo, é algo muito exclusivo desse componente, de como esse componente precisa mostrar esses dados em tela. Por isso a gente não coloca isso dentro do contexto. A gente deixa isso aqui no componente, porque a gente está modificando a maneira que esses dados são visualizados, e como esses dados são visualizados é uma regra específica desse componente aqui. Beleza, entendido isso, o que a gente vai fazer aqui agora é dar um const use context. Aqui a gente vai importar o nosso use context de dentro do React. E aqui agora eu vou utilizar o countdown context e não mais o challenge context, né? Ele está exportado aqui de dentro? O nome está errado. Não, pera. Ele não está exportado aqui de dentro, ó, por isso que ele nem fez o auto-import lá para mim. Vamos voltar lá no countdown, agora deixa eu apagar uma linha, escrever de novo. Será que ele vai importar aqui agora? Já importou, agora deu certo. E aí, de dentro desse contexto, eu quero pegar as informações completas aqui. Eu quero minutes, seconds, que mais que eu preciso aqui? Has finished, is active, start countdown e reset countdown. Então, todas as informações, deixa eu quebrar aqui as linhas porque ficou muito grande. Então, sempre que fica muito grande, é legal a gente dar uma quebra de linha. Aqui no meu VS Code eu configuro essas rulers, né, em 80 caracteres, para eu saber exatamente quando que está chegando aqui, né? Então a gente pode ver que essa aqui é a coluna 80, é a última coluna possível. Depois eu sempre tento quebrar nessa coluna para não passar muito. Aqui passou, por exemplo, eu podia quebrar em duas também, mas aqui não é tão grave, né? Então a gente pode deixar assim. E agora, se eu salvar isso aqui, vai dar erro na minha aplicação. Tá vendo que ele retornou aqui undefined, né? Ele até deu um bug meio legal aqui. Mas por que ele deu erro? Porque por mais que a gente esteja importando essas informações agora de dentro do nosso contexto, a gente não fez, igual a gente fez lá no nosso challenge context, aquele challenge provider aqui por volta de tudo. Lembra que eu coloquei isso aqui, ó, por volta de toda a minha aplicação, né? Esse challenge provider aqui. E aí, eu preciso colocar o meu countdown provider aqui também. E aí, aqui agora, vamos lá. Tem que prestar atenção em algumas coisas. É muito comum dentro do React um contexto depender de outro. O countdown context aqui, ó, ele depende do challenge context. Então, eu não posso colocar o contexto de countdown por fora do challenge context. Eu não posso fazer isso aqui, ó, vir aqui e colocar um countdown provider por volta do challenge provider. Porque como ele vai estar por volta do challenge provider, ele não vai ter a informação de challenge disponível ainda. Então, como o countdown provider depende do challenge provider, ele sempre vem por volta do countdown provider. Sempre fica nesse formato aqui, ó. E aí, outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui. Nessa tela aqui, que digamos que é a tela home da nossa aplicação, o countdown está presente nela. Mas esse countdown provavelmente é algo que não vai estar presente nas outras telas da minha aplicação. Diferente da parte do challenge context, porque toda a parte de nível do usuário, a experiência dele, isso aqui provavelmente são informações que a gente vai ter em mais telas da nossa aplicação. E por isso que quando eu tenho uma informação que ela vai estar disponível em mais telas da minha aplicação, eu coloco o meu provider aqui no meu app. Porque o app, ele é, digamos, um layout, né, para toda a aplicação, para todas as telas da aplicação. Então, todas as telas da aplicação vão sempre incorporar todo o código que eu coloco dentro desse app. Mas como o countdown provavelmente não vai ser uma coisa que eu tenho em todas as telas, não preciso colocar ele aqui no meu app. Eu posso tirar ele daqui, ir lá na minha home, porque é só a homepage que vai ter o countdown, por exemplo, e colocar o countdown aqui por volta dos elementos que eu quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui, quais são os elementos aqui que usam countdown? É o próprio countdown e o challenge box. Meu Deus, caiu alguma coisa aqui, mas tudo bem. E eu vou colocar então eles aqui por volta. Pode ser qualquer lugar, tá? Eu vou botar aqui, ó, por volta da section. Countdown provider. E a gente vem aqui e coloca countdown provider aqui também. Salvo aqui agora. Volto lá para minha tela e eu posso ver que o countdown já está funcionando. Do iniciar ciclo, ó, a gente vai ver que está tudo funcionando normalmente. A gente só moveu o código de lugar, mas ele continua funcional. Perfeito? E agora que a gente tem isso aqui dentro do contexto, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no nosso Challenge Box. Aqui no Challenge Box, o que a gente vai fazer aqui agora é uma maneira de conseguir resetar o nosso countdown
quando o usuário clicar ou em falhei ou em completei. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma função chamada handle challenge succeeded. E eu vou criar uma outra função chamada handle challenge failed. Por que eu criei essas duas funções aqui? Porque eu preciso chamar mais de uma função agora, tanto quanto o usuário sucede, digamos assim, completa o desafio, quanto ele falha. Então, quando ele falhar, eu quero executar reset challenge, para resetar o challenge, e isso vem de dentro do contexto de challenges. E eu quero executar também, de dentro do countdown context, a função reset countdown. E aí, quando o usuário, digamos, completa o desafio, ele vai executar a complete challenge, que vem de dentro do contexto de challenges, e a reset countdown também. Então, eu só criei uma função para, digamos, chamar outras duas funções, para que o código aqui embaixo no JSX fique mais simples, que eu consiga colocar somente o nome de uma função aqui, ó, handle challenge succeeded e handle challenge failed, né, para eu não precisar ficar colocando duas funções aqui dentro. Salvo aqui agora, voltamos para a aplicação e agora é a hora da verdade. Eu vou iniciar um ciclo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e aí quando ele chega aqui, ó, falhei, ele não deve subir de nível nem nada, mas deve resetar o countdown também. Olha só que legal. O problema é que ele deixou aqui como ciclo encerrado. Então, provavelmente, lá no meu reset do meu countdown, faltou aqui o nosso set has finished como false, para a gente voltar essa informação aqui para o valor inicial. Então, vamos lá de novo. Iniciar ciclo, 4, 3... Show, falhei, e agora olha só, a gente volta para o estado inicial da aplicação. Eu consigo iniciar um novo ciclo sem precisar dar um F5, nem fazer qualquer outro tipo de refresh na página. Então agora, quando eu completar, ó, vou ganhar 90 de XP, foi até 26, o page level, e o meu countdown resetou de novo. Então a gente já começa, já consegue, digamos assim, iniciar um novo desafio novamente. Então, agora a gente fez a estrutura de leveling aqui dentro, e agora a gente vai incrementar a nossa aplicação com algumas coisinhas a mais para deixar ela mais caliente, digamos assim, mais gostosa de se utilizar. Primeiro, a gente vai colocar uma notificação web quando tiver um novo desafio, e nós vamos também tocar um áudio quando o usuário receber um desafio. Por quê? Às vezes você está lá no deep do VS Code e você não ouve, né? Ou você esquece que estava ali o countdown tocando. Então é interessante que quando o usuário quando chega um novo desafio, dê a notificação e dê um barulhinho para você saber que houve ali uma nova notificação. Isso é bem tranquilo, a gente vai fazer só com APIs do próprio browser, não vamos usar lib nenhuma para fazer isso. A gente vem aqui no próprio contexto de challenges. Quando acontece aqui um novo challenge, Start New Challenge, a gente vai, então, executar essa funcionalidade. Vamos lá. Vamos começar com a notificação. O que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, eu preciso pedir permissões do usuário quando ele... Eu preciso pedir permissões para enviar notificações para o usuário. Então, uma das coisas que a gente vai aprender agora no React, que é muito legal, lembra do useEffect, que foi aquele hook que a gente utilizou lá atrás dentro do nosso countdown, para toda vez que uma informação mudar, eu executar uma função? Isso a gente chama de side effects dentro, não só no front-end, dentro da programação, mas no front-end é muito utilizado, né, que são os efeitos colaterais. Quando uma informação muda, quando algo acontece na nossa aplicação, eu quero executar outra coisa, né? Isso é um side effect, é um efeito colateral, algo que é disparado através de algo que já aconteceu na aplicação. E aqui esse useEffect, ele tem um funcionamento muito interessante no React, quando a gente passa para ele, aqui nesse array de dependências, um array vazio. Quando a gente passa um array vazio aqui como segundo parâmetro, o que ele vai fazer é executar essa primeira função aqui que a gente passa para ele uma única vez quando esse componente for exibido em tela. Então, sempre que você ver um useEffect que o segundo parâmetro dele é um array vazio, quer dizer que essa primeira função aqui vai ser executada uma única vez assim que esse componente for exibido em tela. E aí aqui dentro, então, o que a gente vai fazer é pedir permissões para mandar notificações. Basta a gente escrever notification, que é a API do próprio browser, .request permission. Posso salvar isso aqui agora, volto aqui no Move It, dou um F5, e aqui eu já dei permissões, tá? Por isso que ele não mostrou para mim. O seu provavelmente vai mostrar, mas o meu já tem até aqui um sino, tá? E aí ele já deu aqui, ó, que eu
eu autorizei a mostrar notificações. E aí agora, o que eu vou fazer aqui no meu Start New Challenge é fazer um if notification.permission igual a granted, ou seja, se o usuário deu permissões para eu enviar notificações para ele, eu vou dar um new notification. O título da notificação vai ser novo desafio. E aqui eu vou colocar um emoji só para ficar legal. Então, vamos pegar aqui um emoji de festinha. E aí aqui agora eu vou botar o corpo da mensagem valendo. Botar aqui aspas para eu conseguir botar uma interpolação aqui, uma variável. Challenge.amount XP. Então, para eu falar quanto de XP vale esse desafio. E aí, tá pronto. Vou salvar isso aqui agora. Voltamos. Quando eu tiver um novo desafio, então ele tem que me dar uma notificação. Vamos ver se funciona. Olha lá, já deu aqui o novo desafio, ó, valendo 60 de XP. E essa notificação aqui, ela dá para ser ela é bem customizável, digamos assim, tá? Então, se você for aqui na MDN, notificações, você vai ver que você consegue passar várias coisas aqui. O idioma, o corpo, ícone, dá pra fazer a notificação ser barulhenta, um som, vibrar, essas coisas assim, mas nem todos esses métodos suportam em todos os browsers, então é importante olhar aqui, ó. Por exemplo, se você vai utilizar uma imagem na notificação, ó, a imagem não é suportada no Firefox. No Internet Explorer, nem se fala, né? Eu não sei quem é que usa Internet Explorer ainda, mas não é suportada no Safari, não é suportado no Firefox para Android, no iOS Safari. Então, assim, tem que cuidar com os métodos que usa, porque nem todos são suportados na maioria dos métodos. O IE mesmo aqui não suporta nada, né? Mas, mas também quem é que usa IE também que não receba notificação. Na minha época eu tinha que dar suporte para Internet Explorer 6 quando eu entrei na programação, é sério. Não funcionava padding, para você ter noção. Padding horizontal. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora, depois da gente ter completado aqui o nosso notificação web, é tocar o áudio do desafio. Então a gente vai... Eu já deixei para você baixar, você já deve ter baixado aí, ó, esse notification.mp3. Que eu tinha deixado lá na aula 2, se eu não me engano, para baixar. E aí esse vai ser o som que a gente vai tocar. Para tocar, muito, muito simples, tá? Olha só, é simplesmente eu fazer new audio, que também é uma API nativa do navegador, barra notification.mp3, né? Porque esse arquivo aqui ele está dentro da pasta public. Todo arquivo que está dentro da pasta public, ele é enxergado pela nossa aplicação de uma forma, digamos, nativa. Não preciso passar nenhum caminho maluco aqui. E aí aqui só botei a barra aqui na frente para ele pegar sempre do endereço root. E aqui eu vou dar um ponto play, só para ele tocar o áudio. E é isso, acabou. Voltamos aqui agora. Deixa eu ver se o OBS aqui está gravando o áudio do meu computador. Deixa eu botar até um pouquinho mais alto aqui, só para você ouvir. Iniciar ciclo. Vamos aguardar aqui. Então, eu acho que você deve ter ouvido o áudio. Se não ouviu, confia em mim que tocou, mas eu acho que você ouviu. E aí a gente já tem, então, grande parte aqui da parte da nossa aplicação finalizada. E hoje, basicamente, era isso, tá? A gente não vai entrar muito mais a fundo no nosso app, porque a gente tem ainda algumas coisas para ver amanhã. E amanhã eu vou te dar, inclusive, alguns desafios para levar essa aplicação para o próximo nível. Hoje foi uma aulinha mais curta, a gente já teve várias aulas mais intensas aí, né? Mas a gente conseguiu, digamos, fazer toda a nossa aplicação ter um funcionamento. Ainda estão faltando algumas coisas, por exemplo, o modal aqui de quando o usuário sobe de nível, né? Tem algumas coisinhas que a gente ainda pode incrementar no nosso app. A gente vai fazer o deploy desse app ainda, então tem bastante coisa legal. E na aula de amanhã, então, a gente vai finalizar esse modal, fazer deploy da nossa aplicação e entender todos os desafios que a gente tem pela frente para levar essa aplicação aqui para o próximo nível, tá? E aqui, então, a gente já fez... Deixa eu botar aqui minha câmera, que agora vocês vão me ver aí de volta. A gente já deu uma antecipada na aula 5. E é muito importante saber que a gente está nessa semana e eu estou tentando passar o máximo de conteúdo que eu consigo dentro de uma semana, mas não dá para colocar todo o conteúdo que eu gostaria dentro de uma única semana. Então,
é importante a gente saber que existe um próximo nível, né? E segunda-feira a gente está abrindo inscrições para o Ignite também, que é o treinamento completo, tanto de React quanto Elixir quanto Node, que a gente vai conseguir entender esses conceitos que a gente está vendo aqui no NLW mais a fundo e aprender também conceitos que a gente não conseguiu ver aqui pela falta de tempo, principalmente. Mas é importante saber também que nos próximos NLWs eu sempre vou tentando trazer um pouquinho mais de conceitos, né? Mesmo que você não tenha condições de entrar no Ignite, eu sempre vou trazer nos próximos NLWs sempre um conceito a mais que a gente não conseguiu ver no NLW anterior. Então, nesse aqui especificamente, a gente tá vendo Next e tá vendo muito forte a parte de Context API. Não sei se você percebeu, a gente tá bem focado em ver sobre contextos. É bem provável que num próximo a gente foque, quem sabe, um pouco mais em estilização, aprenda uma biblioteca de Design System que a gente usa lá no Ignite, por exemplo, um Chakra UI, a gente aprenda alguma biblioteca mais a fundo, lidar com CMS, lidar com a Jamstack, lidar com a parte estática do Next, né, Static Site Generation, que é o que a gente vê lá no Ignite também, mas eu sempre vou trazer no NLW aqui mais funcionalidades, então a cada NLW que passa, você vai aprendendo uma coisinha a mais. Mas para quem quiser realmente entrar no Ignite, para a gente ir mais a fundo nessa tecnologia, fica ligado que a gente vai dar mais detalhes e a gente tem inscrições abrindo na segunda-feira. E aí eu vou deixar agora para você o código do desafio, né, para você participar do desafio, deixa eu até pegar aqui. O código de hoje, ele é Never Stop Learning, né? O nosso tá até aqui, ó. Never Stop Learning. Never Stop Learning. Então, assim, eu tenho essa frase estampada em vários lugares, né? Em camiseta, em até máscara, né? Por causa da pandemia eu tenho essa frase. Porque, assim, é aprendizado contínuo. É o lema da Rocket, é o lema da Next Level Week, né? O próprio nome, Next Level Week, Never Stop Learning, a gente nunca para de aprender. Não adianta, a gente já falou sobre isso lá quando eu passei o código da segunda aula, lá no final da segunda aula, que a gente botou jornada infinita, era o código, né? E agora Never Stop Learning. A gente nunca para de aprender, não existe. A área de programação é a área que é mais maluca do mundo, em número de coisas surgindo a todo momento, e a gente nunca pode parar de aprender, porque a tecnologia não para de evoluir, a gente não pode parar de aprender, não existe, né? Não existe inércia na área da programação. Ou você está aprendendo coisa nova, ou você está esquecendo as coisas, ou você tá ficando para trás. E isso não é para te deixar desesperado ou desesperada, né? Uma das coisas que é mais importante, junto com esse Never Stop Learning, é cuidar com o que você vai aprender, né? Tenha foco, a gente já falou sobre isso. Por isso que é importante você estar sempre em aprendizado, mas sempre aprendendo as coisas com foco e não atirando para tudo quanto é lado, porque senão a chance de você ter muita ansiedade, porque tem muita coisa nova surgindo e você vai ficar maluco ou maluca, é grande. Mas se você tiver muito claro aonde você quer chegar, você sabe exatamente o caminho que você precisa trilhar, né? Ou você vem aí com a gente, com a Rocket City, para a Rocket City te guiar nesse caminho. Então isso é muito importante. Outra coisa, bora pra comunidade. É muito importante estar na comunidade e hoje eu queria fazer um pedido mais do que especial para você que chegou aqui nessa aula. Pô, é a quarta aula da semana, a gente já tá aí, a galera que tá chegando aqui é a galera que vai até o final, eu tenho certeza disso. Então vai lá na comunidade, me dá um feedback sincero, me marca lá caso você quiser e dá um feedback sincero sobre o que você tá achando dessa semana. Se tem algum conceito aqui durante essa semana que você ainda não tinha conhecimento, que você conseguiu realmente desbravar aí de dentro do React, marca lá, manda lá que vai ser super legal eu saber disso, beleza? E um ponto importante, esse conteúdo aqui fica no ar somente até domingo, então não perde esse conteúdo, porque, assim, depois não tá mais no ar, e é um conteúdo que a gente prepara com muito carinho, né? Um conteúdo que a gente realmente dedica muito tempo para criar essas aplicações, para codar ela, para pensar na maneira de repassar esse conhecimento da maneira mais didática do mundo. Então, assim, consome esse conteúdo porque eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande diferença na sua carreira, na sua jornada como dev. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na aula 5 amanhã.